eu também quero falar sobre esta barulhenta questão da redução da maioridade penal, que foi objeto de vários pronunciamentos desta tribuna no dia de hoje. Porque ontem, senhor presidente, depois da rejeição de um substitutivo sobre a redução da maioridade penal, a Câmara dos Deputados voltou ao tema e, na madrugada de hoje, através de uma manobra regimental polêmica, levou a causa à aprovação desse assunto tão rumoroso pelo Brasil afora. E a matéria segue controvertida. É dos assuntos que mais tem falado no Brasil todo e pela imprensa. Não apenas pela radical divisão das opiniões a respeito da penalização dos jovens abaixo de 18 anos, mas também sob o ponto de vista formal, processual, legal e mesmo constitucional. Vejamos o que diz o artigo 88 da Constituição Federal, no seu artigo 60, sobre as emendas a ela, a Constituição. Parágrafo 5º. A matéria constante de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Não pode na mesma sessão legislativa. Ora, senhores senadores, sessão legislativa, no conceito e na lei desse Congresso, significa um ano, considerando que uma legislatura consiste de 4 anos, divididos em 4 sessões, uma a cada ano. E uma matéria rejeitada num ano, pelo que diz a lei, parágrafo 5º do artigo 60, uma interpretação não pode voltar, aliás, uma matéria rejeitada não pode voltar no debate no mesmo ano, mas só no ano seguinte. E quando falamos aqui em manobra, é porque o senhor presidente da Câmara recorreu às pressas, em menos de 24 horas, a uma interpretação polêmica, para dizer o mínimo, do regimento interno daquela casa, com 2 votações sobre a mesma matéria. Uma anteontem, de madrugada, e outra hoje, de madrugada. Aliás, uma anteontem e outra ontem, de madrugada. Entendemos que a matéria da madrugada, desta madrugada, é a mesma de ontem, e não poderia ser votada na mesma sessão legislativa. Só poderia ficar para o próximo ano. Esse assunto na Câmara, portanto, já virou tema que fatalmente vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, aí o que nós queremos aqui nesse pronunciamento dessa tribuna é defender aqui aquilo que é possível e aquilo que devemos, que é recorrer a uma solução bem mais prática, racional, mais eficiente, qual seja, em vez de estarmos perdendo tempo com uma PEC tão controvertida e longa, nós podemos proceder a um aprimoramento no atual Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para tanto, basta que se aprove o aumento do tempo de internação dos jovens infratores. Porque esse das infrações graves, agora cogitados, pela redução da maioridade penal, que, aliás, nem são os mesmos da emenda original de anteontem, são diferentes em 24 horas, que previa, por exemplo, homicídio, lesão corporal seguida de morte, roubo qualificado, tráfico de drogas, enfim, crimes graves cometidos com violência. Essa é a proposta original do projeto. Agora,
na aprovação passada, reduz as infrações a apenas duas hipóteses: homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Já desconsidera, por exemplo, que um traficante de cocaína está semeando mais violências e homicídios do que um único caso de lesão corporal seguida de morte. Então, parafraseando um velho ditado popular, a emenda aprovada ficou pior que o soneto. Não serve nenhuma nem outra. Agora, se mexermos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para aperfeiçoarmos, nós vamos ampliar o período de internação ao jovem que cometer infração grave. Aí ficando mais tempo em uma casa socioeducativa, incomparavelmente, por tudo que nós conhecemos do sistema carcerário brasileiro, uma casa socioeducativa incomparavelmente menos ruinosa que os presídios de hoje dos adultos. O que precisamos é mais destinação, isto sim, das verbas para estas casas de tratamento de jovens, onde haja lá nessas casas psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, ensino profissional aos jovens, educação, higiene, etc. A votação de ontem, para os hoje menores de 18 anos, está falando em novas cadeias. Ora, isto é uma ilusão. Não tem havido recursos para cadeias, para presídios no Brasil. Então, que se pegue essa verba para as alegadas novas cadeias e se a destine às atuais casas de custódia, as casas de custódias para jovens, para ensino profissional, aos infratores. Essa redução da maioridade penal não resolve o problema social e criminal ou penitenciário. Vai só agravar, porque jogará dentro de cadeias péssimas, caóticas, que todos nós conhecemos pela imprensa, vai jogar lá dentro jovens de 16 ou 17 anos que vão aprender mais o crime e sem recuperação. Não terão, de forma alguma, o melhor tratamento do que hoje eles têm nas casas socioeducativas, por deficientes que ainda sejam. Então, senhores senadores, o ECA tem solução, sim, mais prática, mais humana, mais rápida e mais produtiva. Em vez dessa discussão emocional que vem se travando, uma discussão emocional e que em certos momentos está chegando à histeria. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.